Quer aprender a fazer pesquisa científica? Já tentou entrar no Pedro, mas não tem ideia de como mexer? Estamos aqui no vídeo de hoje com o Jefferson, ele que é da cidade de Palhano, acadêmico 10º período do curso de fisioterapia da faculdade da FPJ, e é um prazer estar aqui com você, Jefferson, para a gente falar um pouco sobre pesquisa, como pesquisar, porque às vezes quando se fala de pesquisa, o que se pensa é que é muito difícil, é para quem tem experiência, para quem sabe, para quem manja muito bem de tecnologia, e quando na verdade não é. Por isso a gente te trouxe aqui para a gente falar um pouquinho como mexer nas plataformas, como baixar artigo e muito mais. Ok, obrigado ao convite da equipe do PhysioNext. E na minha opinião, vocês estão conseguindo resolver um problema atual naquilo que se fala de evidência científica, que é o acesso à evidência científica. Então, hoje é difícil a prática baseada em evidências nesse sentido, de que os profissionais da saúde por vezes não conseguem alcançar as bases de dados, como por exemplo a Pedro, dentro da fisioterapia, a PubMed, a Cochrane, e por não conseguir acessar, não conseguem colocar a melhor evidência disponível na sua prática. Então, parabéns à equipe do PhysioNext por essas iniciativas que facilitam aos profissionais de saúde, em especial da fisioterapia, a implementar a evidência científica de alta qualidade nos seus trabalhos. E agora a gente vai ensinar o passo a passo. A gente vai mudar aqui de tela e vamos explicar como é que a gente entra, como acessa, como pesquisa um pouquinho para você. Vamos lá. Então, estamos aqui na Google e como é que daqui a gente encontra o Pedro, Jefferson? Para encontrar a base de dados Pedro, basta digitar dentro da Google Pedro. Ok? A gente vai ser direcionado para a base de dados e evidências em fisioterapia. Atualmente, a base de dados Pedro consta de 45.191 registros de estudos dados desse mês, ok? Todo mês esses dados são atualizados. Nós temos 3 formas de buscas dentro da Pedro: busca avançada, busca simples e a busca do consumidor. Vamos iniciar com a pesquisa mais simples, que é a pesquisa simples, ou Simple Search, dentro da Pedro. Vamos pesquisar em tosse de tornozelo. Ok. Nós não encontramos registros com essa palavra porque, primeiro, o termo precisa estar em inglês. Segundo, para termos o maior número de registros, esse termo precisa ser DEX ou MESH. Explica pra gente o que é o DEX e o que é o MESH para quem não conhece. Tá. DEX são termos de busca em evidência científica já padronizados, tá? Então, DEX e MESH têm o mesmo conceito. A diferença entre eles é que MESH é algo mais global, aborda mais termos do que o DEX, ok? Lembrando que todos eles devem ser lançados dentro da base de dados Cochrane, PubMed ou Pedro em inglês. Okay? Então, DEX. Fazer uma consulta na base do DEX para encontrar o termo para entorse. O termo em inglês, aqui o descritor em inglês, é o primeiro termo que aparece no DEX. Esse termo, tal qual está dentro do DEX, precisa estar em inglês dentro da base de dados Pedro. Ok? Feito isso, basta pesquisar. Com esse termo DEX em inglês, lembrando que nós não pesquisamos o termo MESH, nós encontramos 227 registros. É um número
relativamente alto para responder uma pergunta clínica, tá? Nós ainda podemos fazer o que chamamos de truncagem. Truncagem nada mais é do que colocar um asterisco logo após a palavra que nós queremos pesquisar. Esse asterisco, ele divide essas palavras em cortes e aumenta a possibilidade e o número de registros, tá? Nesse caso, do entorse de tornozelo, são esses os estudos que estão dentro da Pedro. Então, a truncagem não resgatou mais registros, porque esse é o número máximo de estudos de entorse de tornozelo dentro da base de dados Pedro atualmente, ok? E se por acaso no desk eu não encontrasse essa palavra entorse, eu ia para onde, Jefferson? Você pode buscar essa palavra, como eu geralmente faço, na MESH, ok? A MESH se encontra de forma mais fácil dentro da PubMed, que é uma das principais bases de dados em saúde do mundo, ok? Então aqui, em mais recursos ou mais fontes, tá? Da PubMed, nós temos a base de dados MESH, ou fonte de dados MESH. Ao abrir o MESH, nós vamos fazer também da mesma forma uma pesquisa com o termo em inglês e vai assim nos abrir uma coluna direcionando cada palavra-chave, tá, ok? Isso, ok, termo em inglês. Esses registros estão aqui embaixo, tá? De uma forma mais específica nesse canto aqui da tela. Então esses termos são termos para entorse de tornozelo, tá, ok? Então esses termos também podem ser colocados dentro da base de dados Pedro, tá? Então deixa eu ver se eu entendi. Eu vou pesquisar essa palavra aqui. Se por acaso eu não encontrar essa palavra, eu ia e colocava outros termos para pesquisar. Isso, na busca simples, ok? Eu geralmente já busco pelas palavras MESH, por ser algo mais, mais global, tá? Ok, nós temos 227 registros, porém, ao pesquisar dentro da base de dados Pedro e em qualquer outra base de dados, nós precisamos entender que a nossa pergunta clínica, ela precisa ter um formato, tá? Ela precisa ter critérios. E esses critérios recebem um acrônimo chamado PICO. E mais atualmente, na verdade, ele foi atualizado chamado de PICOT. O modelo PICO é um modelo de pergunta clínica, onde nós vamos buscar preencher os critérios de paciente, letra P, intervenções, letra I, comparação, letra C, que é a intervenção de comparação, e a letra O, que é outcome ou desfecho, ou seja, aquele resultado. Então, na base de dados Pedro, nós temos que refinar essa busca. Então, nós não podemos somente pesquisar por lesão, ou melhor, por entorse de tornozelo. Nós temos que pesquisar por uma intervenção, por uma comparação e por um desfecho, tá? Então, vamos investigar aqui entorse de tornozelo e dor, de novo fazendo a truagem, tá? Nós tínhamos 227 registros. Colocando mais um termo, nós estamos refinando nossa busca e agora encontrando só 106 registros para nossa pergunta clínica, para responder a nossa pergunta de pesquisa, tudo bem? Uma vez encontrado esse estudo, nós vamos encontrar aqui nessa região direita da tabela da Pedro o método, ou seja, pode ser na Pedro uma revisão sistemática, uma diretriz de prática clínica, um guideline ou um ensaio controlado aleatorizado, comumente chamado de ensaio clínico, o score ou a nota dentro da escala Pedro, tá? Lembrando que essa nota só é dada para ensaios clínicos e não existe somente a nota Pedro, existe também a nota radar, mas para a base de dados Pedro, somente a nota da escala Pedro, que inclusive é a escala mais completa para avaliação de ensaios clínicos quando se fala de evidência científica, para todos os estudos da área da saúde, ok? E aqui no final nós podemos selecionar o registro. Vamos lá. A gente tem aqui, por exemplo, várias opções de artigos. Como é que eu posso escolher? Eu tenho uma pesquisa para fazer e
como é que desses 106 artigos eu vou escolher qual artigo que você falou que tinha uma nota, né? Onde é que eu vejo essa nota? Você vai ver a nota nesse lado direito da tabela da coluna Pedro, tá? da base de dados Pedro. Então ele dá uma nota que varia de 0 a 10, numa escala de 11 pontos, porque um critério não é pontuado, entre 0 a 10 somente para ensaios clínicos. Tá? Tem-se uma nota acima de 8 com uma nota de evidência forte dentro de um ensaio clínico controlado aleatorizado. Tá? Então você pode selecionar na busca simples, olhando nesse lado aqui da tabela, e na busca avançada, que a gente vai ver mais à frente, você pode selecionar colocando o número a pontuação na escala que você deseja, na verdade. Então, Jefferson, a gente está aqui com 106 arquivos, só que eu tenho que fazer uma pesquisa e eu não quero isso tudo de artigo, eu quero um resumo menor e o único critério que minha professora disse, ela não definiu área, não definiu nada, era que tinha que ter, por exemplo, desde 2016. Como é que eu faço para filtrar isso aí? Para ter mais filtros dentro da pesquisa Pedro, nós vamos buscar aqui em uma pesquisa avançada, tá? Então, continuando com a mesma temática, vamos pesquisar sobre entorse de tornozelo, fazendo aqui a truagem. E entre esses campos, nós vamos escolher nesse seu dado de 2015, não é isso? Dos estudos publicados de 2015 até hoje, novembro de 2019, nós temos 16 estudos sobre entorse de tornozelo, entre revisões sistemáticas, ensaios clínicos e guidelines, ok? Dado esses dados, nós podemos selecionar. Então, nós vamos selecionar aqui essa revisão sistemática, selecionar esse ensaio controlado nota 8, e mais esse ensaio clínico nota 5, ok? Nessa parte de cima, nós podemos encontrar aqui o display dos registros selecionados. Então, uma vez que eu seleciono, vai abrir uma nova aba da Pedro somente com os dados dos registros que eu selecionei. Então, aqui eu posso ler o resumo dos artigos e aqui ser indexado, ser linkado a base de dados ou a revista para o artigo de texto completo, tá? O arquivo completo do registro do ensaio clínico, ou da revisão sistemática. Deixa eu ver se eu entendi. Aqui eu tenho um resumo do artigo. E se eu quiser, por exemplo, o artigo completo para mim ler ele todo, como que eu faço? Então, para encontrar o full text ou o texto completo do registro do artigo, nós voltamos e selecionamos o próprio artigo. Tá clicando em cima do título do estudo. E aqui embaixo do resumo vem opções de links para abrir o texto completo dentro da PubMed, de um DOI ou desse publicador que seria a revista que publicou o estudo, tá? Então, os artigos que estão na Pedro geralmente também podem ser abertos na PubMed e ser encontrados em texto completo dentro das revistas, ou, caso não seja possível encontrar dentro da revista ou de outra base o texto completo, podem utilizar o DOI para encontrar dentro do SciHub, que já é outra base de dados para artigos livres. Ok? Pronto. Aqui no caso eu tenho só o resumo. Sim. E aí, se eu quiser esse artigo completo, eu vou aonde? Nesse lado direito, aqui no canto direito da tela da PubMed, para onde foi indexado na Pedro, clica, tá? E vai ser direcionado para o texto completo. Ok, então a Pedro nos direcionou para dentro da Cochrane, que é outra base de dados na área da saúde, e aqui nós podemos fazer o PDF do estudo. Ok? Então aqui já está pronto para o download, a revisão sistemática de 83 páginas da Cochrane sobre entorse de tornozelo. Mais alguma coisa que você pode falar pra gente? Se tem alguma dica que você possa dar sobre as plataformas de pesquisa? Ok.
Dentro da Pedro, acho que seria assim, algo importante, você pode cadastrar, tá, o seu e-mail para receber as atualizações da Pedro no seu e-mail. Como eu falei, todo mês a Pedro é atualizada, geralmente na primeira segunda-feira do mês. Se seu e-mail estiver cadastrado, você vai receber esses dados no seu e-mail, tá? Então, como nós vamos fazer isso? Receba evidências na sua caixa de e-mail, tá? No seu e-mail, aqui no lado esquerdo. Você pode selecionar as áreas de interesse, colocar aqui seu primeiro nome, seu último nome, seu endereço de e-mail, seu país e marcar as áreas de interesse, tá? Cardiotorácica, gerontologia, ortopedia, e inscrever. Feito isso, todo mês você vai receber as atualizações da base de dados Pedro, geralmente toda segunda-feira, primeira segunda-feira de todo mês. Ok? Ok. Então, encerramos aqui nosso vídeo de hoje. Um obrigado ao Jefferson. E você que tem sua dúvida, escreve nos comentários. Não se esqueça de se inscrever aqui no Fisionet, ficar por dentro de tudo. E vem com a gente fazer parte da nova geração de fisioterapeutas.